Nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês como foi a minha prova final de Fisiologia aqui na UNLP. Oi gente, meu nome é Stephanie, mais conhecida como Pepe. Eu sou estudante de medicina aqui na UNLP e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, porque eu acredito que os vídeos que eu posto aqui no canal podem te dar algum insight. Bom, gente, como eu disse no início do vídeo, eu vim gravar aqui pra vocês contando como foi a minha prova final de Fisiologia, já que muita gente ainda vai fazer final de Fisiologia esse ano e ano que vem também, né? Tem as mesas de fevereiro, março, acredito que abril deva ter também. Vou tentar subir os vídeos falando dos meus testemunhos mais rápido aqui no canal, falando também como que foi a minha organização para fazer essas provas finais, porque eu sei que esse assunto é muito procurado nessa reta final, de final e início de ano. E bora lá, sem mais delongas. Como vocês viram aí, né, o último vídeo que eu postei aqui no canal foi contando como foi a minha segunda parcial de Fisiologia que eu rendi dia 2 de novembro. E a minha prova final de Fisiologia foi dia 6 de dezembro. Então eu tive aí, né, um mês para me programar, para me preparar para essa prova final. Mas isso de como eu me planejei, como que eu separei os conteúdos tudo bonitinho, vai ser assunto para outro vídeo, para esse aqui não ficar grande demais. Para ficar um vídeo assim mais objetivo, para quem estiver procurando mesmo como que foi minha prova, o que caiu. Então esse vídeo aqui só vai ser mesmo para contar como foi a minha prova em si. E só para explicar a vocês de uma maneira mais geral, assim, como funciona a final de Fisiologia, ela é um pouco diferente, porque quando a gente chega, né, para render a final de Fisiologia, a gente, antes de entrar, né, na sala, o secretário chama, né, os nossos nomes, e ele já sorteia a boliche ali por um aplicativo no celular. E sorteiam duas bolichas, porque nós somos tomados por 2 professores. Então, sim, a prova de Fisiologia tem essa peculiaridade, tem essa diferença em que as 2 bolichas que são sorteadas são tomadas. Então, assim, não quer dizer que vai ser tomado todos os temas ali da boliche, não. É uma média ali de 3 temas, mais ou menos. Vou tentar colocar a boliche aqui pra vocês verem melhor como que é os conteúdos, bem organizadinho, inclusive. A cátedra é muito organizada. E aí, nós somos tomados por 2 professores, os quais vão tomar essas 2 boliches. Enquanto a gente espera, como a gente já sabe as boliches que caíram pra gente, a gente tem um tempo ali pra pensar, você leva um papel também, uma caneta, e vai colocando ali tópicos do que você provavelmente poderia falar com o professor, sabe? Então, esse tempinho antes ajuda a organizar na cabeça ali o que você vai falar. E aí, quando a professora me chamou, ela falou assim, ó, quais foram as boliches que caíram pra você? Aí eu falei, né, a 7 e a 10. E aí ela falou assim, com qual você quer começar comigo? Aí eu fui escolher a 7, que eram os conteúdos que eu tinha mais afinidade, assim. Eu falei assim, então vamos começar com essa boliche aqui, né? Já que eu vou ser tomada primeiro por ela, então vamos começar por um assunto que eu goste mais. E assim, eu não tinha muita preferência de bolicha. O que Deus queria tava bem-vindo. Na verdade, eu queria que caísse das bolichas 1 a 10. Por quê? São 20 bolichas. E eu tive mais tempo pra ver as 10 primeiras. Foi bom porque caiu ali entre as 7 e a 10, tudo ok. Eu vou aproveitar e vou pegar aqui pra vocês o meu bolicheiro que eu imprimi. Esse aqui são meus resumos de físio. Eu coloquei tudo aqui separadinho. Vou mostrar pra vocês o bolicheiro aqui que eu imprimi. E aí, na verdade, não está aqui, está aqui embaixo. Eu coloquei, tá vendo? Ó, eu imprimi esse bolicheiro porque pra mim eu gostei mais de imprimir e ficar riscando. E aí, todos os conteúdos que eu via, tá vendo? Eu riscava. Gostei muito da colocar um coração e colocava. Tem alguns temas, gente, tá vendo que eu coloquei aqui de marca-texto laranja, que são temas que normalmente eles não cobram, não quer dizer que vai cair, né? Nunca que a gente pode falar que não vai cair, vai que cai. Mas são temas que normalmente eles não cobram. Se cair a bolicha 11, provavelmente vai perguntar outros temas dessa boliche, não, por exemplo, biossíntese, secreção e metabolismo de catecolaminas. É uma coisa muito fina, sabe? Então, assim, eles vão focar em outros conteúdos. Mas aí eu imprimi pra ficar assim na minha mão e eu tá estudando e já fazer papá e riscando. Mas bora lá para o que interessa. Eu escrevi aqui pra eu não deixar de falar nada e eu escrevi aqui tudo que me perguntaram. Comecei com a 7, né? A boliche 7 aqui, eu vou pôr a foto aí pra vocês acompanharem o que caíram. Ela me deixou escolher qual tema que eu queria começar. E aí eu comecei falando do volume minuto, determinação e regulação. E aí, né, pra introduzir, porque sempre a gente tem que começar de uma maneira introdutória, definindo tudo sempre. Eu comecei falando ali da definição de volume minuto, quais eram os litros, e aí depois ela me perguntou como que estava determinado esse volume minuto, essa frequência cardíaca, esse volume sistólico. No caso da frequência cardíaca, seria o aumento de AMP cíclico, que vai estimular as correntes
Wentz e Fanny. Então, assim, os outros mecanismos homométricos e heterométricos, então essa parte foi em volta disso. Depois a gente foi para filtração glomerular, função, determinação e regulação. E aí ela me perguntou qual que era a definição de filtração, quais eram os determinantes, né, que seriam as forças. Também me perguntou o coeficiente de filtração, que normalmente eles não perguntam, mas ela me perguntou também. E depois ela me perguntou o fluxo sanguíneo renal, fluxo plasmático renal, filtração glomerular e a relação da pressão de fluxo neto com o volume de filtrado glomerular. Que ela queria saber, né, que quanto maior a pressão, mais fluxo era, e basicamente era isso que ela queria ouvir. Depois a gente foi para hipotálamo, estrutura e funções. Como eu falei pra vocês, né, a gente tem que começar sempre definindo tudo. E aí, gente, uma coisa que eu fiz foi pegar as bolichas, ó, não sei se não tá dando pra ver muito bem, ó, mas eu fiz de cada bolicha algumas coisas pontuais pra na hora de organizar. Então eu coloquei aqui, ó, tá vendo, ó, bolicha 3, bolicha 4, ó, tá vendo? Eu me organizei dessa maneira, mas depois eu conto mais sobre essa minha organização. E aí, né, eu tinha já escrito aqui a organização de como eu falaria sobre esse tema, né? Então, o hipotálamo é um órgão do sistema nervoso central, de tecido nervoso, formado por neurônios que se agrupam em núcleos, tá? Ubicado, né, por debaixo do tálamo. E aí eu falei todos os núcleos que o hipotálamo tinha, por exemplo, núcleo ventromedial, centro da saciedade, tálamo lateral, centro da âmbre e da sede, núcleo paraventricular, que é da oxitocina, o núcleo supraquiasmático, que está relacionado ao controle do sono e à vigília, a termorregulação também. Organizei tudo aqui. E isso me ajudou demais a dar uma introdução, né? Principalmente porque é um assunto amplo. Como eu falei com vocês, né, no vídeo anterior falando da minha segunda parcial, eu me adentrei em regulação da ingesta, né, já que eu tava falando dos núcleos lá, ventromedial e lateral, e expliquei a regulação da ingesta toda, as hormonas de curto e largo prazo, as neuronas orexirrênicas, anorexirrênicas, né, no núcleo R4, que vai mandar señais hacia o hipotálamo. Então eu expliquei tudo isso pra fechar esse tema. E aqui ela só me perguntou quem liberava a grelina e, gente, me deu um branco, eu não estava lembrando, acabou que eu não lembrei, mas passou, tava tudo bem. E aí depois ela só me perguntou qual hormônio, além da insulina, né, incretina, colecistoquinina, o péptido I, atuava também nessa regulação. Aí ela queria ouvir que era a leptina, e aí só explicar mesmo como que a leptina atuava. E ok. Encerrou essa bolicha. Aí falou, pode ir pro outro lado da sala, e outro professor que fosse liberado ia me chamar. Aí eu fui com a outra professora e me caiu a bolicha 10. Vou colocar aqui também pra vocês verem. E aí o primeiro tema que caiu foi equação geral dos gases, leis de Dalton, Henry e Graham. Foi super tranquilo, era um tema que eu já tinha mais facilidade, né? Porque como tem as fórmulas ali, né, a lei de Dalton, Henry e Graham, você consegue explicar pelas fórmulas. É lógico que se você não souber as fórmulas, você não vai saber explicar. E aí, né, eu comecei a dar uma definição ali geral, né, da pressão dos gases sobre a superfície, comecei dando a definição de pressão sobre a superfície, né, aí eu falei em relação aos gases, expliquei todas as leis pra ela, né, tudo bonitinho, e a única coisa que ela me perguntou em relação a essas leis, né, que no caso a de Henry e Graham, que seria da difusão dos gases, ela me perguntou qual era o gás mais solúvel e qual que era o gás mais pesado. E aí, só relacionar ali pela fórmula e a pressão de cada um com as suas respectivas frações molares. E depois ela foi para lobo lixo hepático, e aqui era um tema que me custou um pouquinho, porque, tipo assim, eu sabia desenhar o lobo lixo bonitinho, treinei isso, mas era um tema que eu não tinha pegado muito, assim, não tinha levado tão a sério esse tema, então me custou um pouco. Eu desenhei o lobo lixo hepático com a vena central, com a tríada portal. Aí nisso ela me pediu somente pra explicar qual que era, né, o sentido do fluxo que havia ali dentro do lobo lixo hepático. E aí ela me perguntou algumas funções do fígado, aí eu falei. E aí, como eu falei numa das funções que o fígado fazia a síntese de proteína, né, ela me perguntou como que era essa síntese de proteína. Aí eu comecei a falar de mecanismos genéticos, né, porque só isso que me vinha à mente. Ela falou assim, não, como que a gente vai ter essas proteínas? Aí eu pensei, pela dieta, né. E aí eu expliquei o mecanismo de absorção de glúcidos, expliquei, desenhei, né, a célula. E eu acho que eu não tenho mais aqui os papeizinhos que eu fiz lá na hora, senão eu mostrava pra vocês. Mas eu desenhei a célula, né, tudo bonitinho. Desenhei lá o transportador SRLT, que depois a glucosa entra com o transporte com sódio e depois sai, né, através de glúcidos
LUT, 2, Ásia, a sangue, né? Ásia a vena. Então, expliquei até a absorção de glúcido pra ver se dá uma ajudada. Foi isso pra fechar. Depois, ela foi pra áreas e funções da corteza cerebral. Seriam todas as cortezas mesmo, tanto que eu comecei a falar das cortezas motoras, dei o significado, né? E um exemplo de cada uma. Ela foi e perguntou, só tem as cortezas motoras? Eu falei, não, né? Tinha a visual, tinha a auditiva, tinha lá as áreas de Broca, de Wernicke. Aí eu aproveitei e já fui pra elas, comecei a explicar essas duas áreas, falei de dominância cerebral e expliquei onde estava localizado cada área, né, no nódulo frontal e temporal, e também expliquei as afásias de cada uma para dar aquela incrementada ali, para ver se ela via, né, que eu tinha estudado, que eu sabia do tema. Então, assim, prova oral também tem disso, você pode tentar encaminhar ali, né, para aquilo que você mais domina, para aquilo que você tem mais propriedade para falar. Então, eu aproveitei e fui explicando. Igual, né, quando eu tava explicando das cortezas, eu já aproveitei para dar um exemplo de cada uma para ela ver que, né, realmente eu tinha entendido como que tava dado essas áreas, quais que eram os movimentos e tudo e tal, para ela ver que eu realmente tinha entendido ali o assunto. E aí no final ela só deu um exemplo assim: se você estiver caminhando ali pela caixa e escutar um ruído, como que é dado esse movimento? E aí era somente para explicar mesmo a via vestíbulo espinosa e espino cerebelosa. Então, assim, foi ok aí, somente explicar essas duas vias. E aí depois ela foi para complexos maiores de histocompatibilidade. Tem aqui, né, antígenos, propriedades, processamento e apresentação, mas ela só foi para complexo maior de histocompatibilidade, me perguntou o que era isso, a definição. Aí eu falei que era um conjunto de genes, né, localizados no braço curto do cromossoma 6, mas ela não queria ouvir isso, ela queria ouvir que era uma proteína. E aí, assim, eu não tava lembrando que era uma proteína, simplesmente. Aí ela desenhou uma célula e explicou, desenhou o DNA e tudo. Eu vou tentar pegar essas fotos pra vocês, vou tentar achar e coloco aqui. E aí ela falou assim, e o que dá aqui? Aí, graças a Deus, Deus me iluminou. Eu falei assim, sim, é uma proteína que vai exponer, né, a membrana. Ela, sim, isso mesmo. E aí foi. E aí ela me perguntou, só pra finalizar, quais células tinham complexo de histocompatibilidade tipo 1 e quais células tinham complexo de histocompatibilidade tipo 2. E foi isso, gente. Graças a Deus deu tudo certo. A minha prova deve ter durado ali uns 40, 50 minutos. E é assim mesmo, é normal. Ainda mais porque a gente é tomado por 2 professores, né? E no final, meio que os 2 professores discutem entre si e dão a sua nota final. E assim, gente, eu estava muito preocupada com essa prova final, já que eu tinha acabado de render uma final, né, de bioquímica dia 30 e depois eu tive que render outra final de fisiologia dia 6 de dezembro. Então, assim, foi muito pertinho uma da outra. Logicamente, né, eu estava estudando as duas juntas ali em consonância, porque eu já sabia que isso iria acontecer. E aí eu estava me programando, estava me planejando pra isso. Só que antes da prova de bioquímica, eu fiquei, assim, uns 5 dias estudando a full, né, bioquímica. Então eu tive, assim, uns 4, 5 dias depois que passou a prova de bioquímica pra estudar a full, né, só repassar pra fisiologia. Porque como eu já tinha visto, né, os conteúdos de fisiologia, só faltava ficar repassando. E assim, repassar requer tempo, requer energia. Eu acho que o mais difícil de tudo é você ficar repassando, falando, trazendo ali a memória tudo que você estudou, né? Isso requer muita energia, consome muito de nós mesmos. Mas graças a Deus, Deus é misericordioso. Eu pensei que eu não ia conseguir, mas Deus veio e falou assim, sim, você consegue sim, vamos lá. E graças a Deus deu tudo certo. Vai vir muitos vídeos aqui no canal, eu compartilhando como é que foi esse processo. Eu vou mostrar pra vocês também como que foi a minha final de bioquímica e depois eu gravo um vídeo também como foi essa organização pra fazer as provas. Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, ó. Eu gosto de fazer cronograma assim mensal. E aí eu dividi, né, os conteúdos de físio e bioquímica até a data da prova, né, de início e fim. Mas eu já tô com o roteirinho pronto, vou gravar e vou dar todas as dicas aí pra vocês, principalmente pro pessoal que vai vir, né, pro segundo ano, já saberem de tudo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like aqui, porque me ajuda demais. E me deixem aqui também um comentário pra ver se vocês estão gostando desses conteúdos, que vocês querem ver aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!